Boa noite a todos, sejam bem-vindos no nosso encontro semanal. Estamos aí praticamente encerrando o livro de Apocalipse. Vamos ficar em Apocalipse capítulo 21, que é o penúltimo capítulo do livro. Vamos entrar aí nos 27 versos. Antes da leitura, de Apocalipse 21, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta noite que está nos concedendo. Nós pedimos ao Senhor que nos conceda a tua graça, a tua misericórdia, perdoa os nossos pecados, nos purifique, nos santifique e pedimos que teus santos anjos celestiais acampem-se ao nosso redor, nos dê sabedoria sobre tua palavra, direcionamento. Peço que o Senhor, através da tua palavra, alimente e fortaleça a nossa fé para o tempo que estamos vivendo. Senhor, muito obrigado por tuas profecias, muito obrigado por tua misericórdia, teu perdão em Cristo Jesus. Conduza-nos por tua graça. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, Apocalipse capítulo 21 diz o seguinte: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Três portas se achavam a leste, três ao norte, três ao sul, três ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido.
Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Bom, esses são os 27 versos. É até difícil nós imaginarmos um local desse, porque, primeiro, não há paralelo aqui na Terra visível que dimensione isso. Segundo, nós estamos vivendo sobre 6.000 anos das consequências do pecado. Então, por mais bonitos lugares que hajam na Terra, nada se compara a isso aqui. Então, nós não temos a dimensão visual, um paralelo visual, e nós não temos nem condição de imaginar algo do que é descrito aqui. João, eu imagino, né? O esforço que ele teve, inspirado pelo Espírito Santo, de descrever algo que os olhos dele contemplou e ele tentou, na habilidade dele, descrever o mais próximo possível. Ahn, mas vamos comentar algumas coisas aqui e destacar algumas partes desse texto. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês são os versos de 1 até o verso 4, onde João está falando assim, que ele viu novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então veja, esse aqui é carregado da linguagem de Êxodo, aquilo que Deus propôs em Êxodo e que infelizmente não se cumpriu na plenitude das promessas e desejos de Deus, agora está se cumprindo. Lembrando que, obviamente, o capítulo 21 ele sucede o capítulo 20, e lembre-se que a bem-aventurança do capítulo 20, que é o verso 6 do capítulo 20, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1.000 anos. E aqui, então, há um estabelecimento definitivo da promessa. É carregado do livro de Êxodo, porque lá em Êxodo 19, inclusive é assunto da lição da escola sabatina, nosso guia de estudo desta semana. Então, quando você vê em Êxodo 19, você vê essa promessa, né? Êxodo 19, versos 5 e 6. 6, 5 e 6.
Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. E aí então Deus faz um clamor ali a Moisés, falando que esse povo deveria se purificar, lavar as vestes, porque ao terceiro dia eles iriam ter um encontro pessoal com Deus. E aqui diz no verso 15: Estai prontos ao terceiro dia e não vos chegueis à mulher. Então, quando ele fala esse propósito, não chegueis à mulher, note que no verso 8 ele diz assim: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E aqui no verso 27 do mesmo capítulo, 21 aqui de Apocalipse, está falando nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, quando você vai lá para o Apocalipse 14, no verso 5, diz assim: E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. E no verso 4, isso aqui no verso 5, está descrevendo o povo, os 144.000 que estarão ali no monte diante do Senhor na volta dele. E aí no verso 4 diz: São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E então lá em Apocalipse, no capítulo, desculpe, lá em Êxodo, no capítulo 19, verso 10, há uma ordenança da parte do Senhor para que os homens não se cheguem às mulheres, porquanto, por ocasião da manifestação visível de Deus ali no Monte Sinai. E ali há a promessa que seria um reino de sacerdotes. Como eu disse, infelizmente, por conta do pecado, não se cumpriu essa promessa em plenitude naquele momento lá de Êxodo, mas há uma bem-aventurança proclamada, estou relendo aqui Apocalipse 20, verso 6, onde no final do verso 6 diz: Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. E agora no 21 aparece exatamente o cumprimento dessa promessa, onde Deus está habitando com o seu povo. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Eu li aqui os versos 22 e 23 e 24. Então, note que primeira coisa que a gente precisa aprender aqui, e mais importante, a aliança de Deus ela é eterna. Há algumas pessoas que argumentam que nós estamos vivendo na nova aliança. E quando muitas pessoas falam essa frase, é porque elas querem dizer que a antiga aliança ela não é válida mais. E eles usam até algumas frases do apóstolo Paulo no livro de Romanos, no livro de Gálatas, aos Colossenses. E veja, as pessoas não estão compreendendo o que Paulo estava falando ali. Paulo, ele é um pregador da salvação pela graça. O judaísmo, ele não tinha em sua raiz o conceito de salvação por obras, mas com o passar dos tempos e principalmente pós-exílico, quando Nabucodonosor destruiu o templo e 70 anos depois houve uma reconstrução do templo, houve, por conta desse trauma de terem perdido o templo, ido para o exílio babilônico,
e na volta, houve então uma construção teológica que sim se pesou muito a questão das obras. Mas lembre-se, o judaísmo, assim como o cristianismo hoje, ele não era um único conceito com uma única ideia. O que eu quero dizer? Havia correntes teológicas judaicas pós-exílicas e na época de Jesus Cristo, assim também como há correntes cristãs teológicas nos dias atuais. Mas sempre houve ao longo de toda a história um remanescente fiel à palavra, onde nunca trabalhou, nunca, jamais trabalhou o conceito de salvação por obras. E sempre entendeu que a salvação é pela graça, mediante a fé, não vindo por mérito humano, mas pela graça de Deus. Perceba que João está trabalhando esse conceito aqui também. No verso 27, ele diz: Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira. Então, quando ele escreve essa primeira parte do verso, a impressão que dá é que a salvação é por obras, porque nem aquele que pratica abominação e mentira. Mas ele termina enfatizando, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro, o livro da vida do Cordeiro, a graça, né? Aqueles que aceitaram o sangue de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo. Só que note que ele coloca livro da vida do Cordeiro, que vai muito mais amplo, onde abarca tanto o judaísmo quanto o cristianismo, porque, lógico que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas João está recheando esse capítulo aqui com o livro de Isaías, com o livro de Êxodo, com o livro de Ezequiel, usando até Romanos capítulo 11, fazendo alusão. ah, mas note que ele faz a dimensão do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembre-se que lá em Apocalipse, no capítulo 13, verso 8, João é categórico ao dizer que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, João, ele está trazendo a história de Gênesis e fechando em Apocalipse. É a história do povo de Deus. E falando em povo de Deus, note que ele coloca aqui, quando ele fala a cidade, verso 16: a cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. Então, note que 12.000 estádios com 12 portas em 12.000 estádios dá um total de 144.000. E ele fazendo alusão justamente aos 144.000 lá de Apocalipse capítulo 7. Veja só, ele vai apresentando as mesmas figuras de linguagem, as mesmas metáforas na sua literatura, mostrando que a salvação, as portas com o nome das tribos e os fundamentos da porta com os 12 nomes dos apóstolos, mostrando que a aliança é única. Fechando o pensamento aqui, o meu discurso para você. Então, essa ideia de que antiga aliança é para os judeus e nova aliança é para os cristãos, isso é uma aberração teológica que não se coaduna, que não se dá com a Bíblia. A aliança é uma só. Por quê? Porque a aliança é perfeita, porque a aliança ela foi estabelecida de Deus para com os homens. Então, quando fala que a aliança ela precisou ser substituída por uma nova aliança e as pessoas não entendem o que Paulo está falando aos Romanos, aos Gálatas, a aliança, como Paulo diz, ela é imperfeita não por conta da aliança em si, mas por conta da parte humana na aliança e não na parte divina, porque o homem pecou, o homem se afastou de Deus, o homem transgrediu a aliança, o homem não aceita a aliança de Deus. Mas
Isso não significa que a aliança precisa ser mudada, porque a aliança, como João mesmo diz, ela é estabelecida sob o sangue do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Logo, o fiel da balança na aliança, obviamente, é Jesus Cristo, que é Deus que se fez carne e habitou entre nós, nos substituindo na parte humana da aliança, uma vez que o homem ele prevaricou a aliança, uma vez que o homem transgrediu a aliança e se afastou a aliança de Deus, precisávamos de um substituto. E quem é esse substituto? Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo, aquele que desceu do céu. Jesus Cristo, aquele que empunhou a bandeira da salvação e confirmou a sua aliança no Calvário. Ou seja, Deus, ele assumiu os dois papéis porque era a única forma da salvação. Ele assume o papel de Deus fazendo aliança, propondo aliança de salvação, e ele, quando se encarnou, ele assume o papel da outra parte infiel, sendo fiel da balança, suportando todas as provas e tentações. Isso ele não invalida a aliança e ele nem se utiliza de artimanha, porque o que ele sofreu aqui, ele sofreu de maneira real. As tentações foram tentações reais. A possibilidade de queda era real. A possibilidade de se perder a aliança e o reino era real. E ele venceu o maligno, louvado seja Deus. Ele venceu o mal. Ele venceu esse mundo, decretando a derrota total e completa de Satanás. E aí, então, ele é o fiel da balança, e graças a Jesus Cristo, e somente a Jesus Cristo, temos a salvação garantida pelas obras dele. Mas, tendo a salvação garantida pelas obras dele, não significa que nós não tenhamos uma parte a fazer nessa obra. Mas, ainda que façamos uma parte nessa obra, e isso é importante você compreender, ainda que façamos uma parte nessa obra, a parte que fazemos é sob total influência e poder do Espírito Santo. Logo, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por isso que Paulo fala essa frase. As obras que eu quero fazer, que eu sei que eu tenho que fazer, essas eu não consigo fazer. As obras que eu sei que eu não devo fazer são essas que eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas dou graças a Cristo Jesus, Paulo diz. Então, Cristo é o ponto de ligação. Jesus é o ponto de ligação entre céu e terra. Jesus é o noivo. Jesus é o cordeiro. E o povo passa a ser quem? Fala no verso 9, final do verso 9: Vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, a cidade é a noiva do cordeiro, e o cordeiro ele tomou a decisão de casar com a cidade. Logicamente, que aqui não é uma questão material, mas quem é que está dentro da cidade? Os santos do Senhor, os salvos. Então nós somos salvos porque Cristo noivou com a cidade. Ele é o esposo da cidade, nós estamos salvos porque estamos dentro da cidade. Aceitamos o plano da salvação. Tem portas por todos os lados. Três portas ao norte, sul, leste e oeste. Três portas de cada lado, mostrando a disposição de Deus em salvar, mostrando o desejo de Deus em salvar toda a humanidade. Mas, logicamente, que nem todos querem, nem todos aceitam a salvação pela graça, infelizmente. Mas a disposição de Deus é em salvar e não em condenar.
e que fique bem claro isso. A graça de Deus, ela é universal. O sacrifício de Jesus Cristo é universal, é para todas as pessoas, a graça e o sacrifício. Mas nem todos aceitam, nem todos querem, nem todos seguem o Cordeiro. Quem são aqueles que seguem? São aqueles que aceitam os fundamentos do Evangelho e aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E por isso das portas terem o nome das tribos e os fundamentos da porta, os apóstolos. Então é uma única aliança, compreende? Não houve uma mudança de aliança, mas a aliança proposta lá em Êxodo é a mesma aliança que perdurará para todos sempre, porque a aliança de Deus ela é perfeita. Então, primeiro ponto aí que eu destaco é a questão da aliança. Um segundo ponto, que é um ponto mais polêmico, é o ponto da questão do materialismo do reino, podemos dizer assim. Infelizmente, devido à cultura ocidental, que é fundamentada dentro da filosofia grega ou sob a filosofia grega, onde se enfatizou a questão do mundo espiritual versus o mundo material, note que, pela própria declaração do apóstolo João, não há essa dicotomia entre espírito, almas e o mundo material. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, esses primeiros 4 versos aqui é um golpe fulminante que aniquila todo o conceito espírita e espiritualista do mundo de Deus, do mundo de Deus. Isso é uma mudança de paradigma que precisa mudar na sua cabeça, porque nós, Ocidente e Oriente também, Oriente, quando eu digo não Oriente Médio, não confunda, Oriente e Ocidente são constantemente bombardeados pela cultura espírita, pela cultura de um mundo imaterial, de um mundo espiritual imaterial, de seres translúcidos, de almas que vagueiam, de céu com espíritos, é isso que eu estou querendo dizer. Então, veja. A cultura do Oriente Médio bíblica, cultura bíblica do Oriente Médio, não é toda a cultura do Oriente Médio, porque no Oriente Médio também tem espiritismo, dentro do islamismo tem espiritismo, dentro do judaísmo tem espiritismo e dentro do cristianismo também tem espiritismo. Mas isto é contra a Bíblia, contra a visão da Bíblia. Note que quando ele fala vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, há uma junção declaratória nessa primeira frase que não tem como você dissociar. João está falando assim, ó, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então, note, o primeiro céu e a primeira terra passaram, significa o quê? Que é o primeiro céu e a primeira terra que ele está vivendo. Se ele está vivendo em um mundo material, se ele está na ilha de Patmos escrevendo o livro de Apocalipse com pergaminho, com o tinteiro, com a pena ou um pedaço de pau ali, não, uma caneta, né? Tinteiro ali, veja, se ele está cunhando, escrevendo de maneira material, quando ele fala que a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor,
porque as primeiras coisas passaram, note que o mundo de Deus, o reino de Deus é real, tão real quanto Washington, D.C., tão real quanto Brasília, Distrito Federal, tão real quanto as grandes capitais ao redor do mundo. O reino de Deus é real. O reino de Deus é material. O trono dele é real. A cidade dele é real. Desce do céu de maneira real. Então, isso é uma declaração bombástica para destruição da cultura espírita, porque a cultura espírita desmaterializou primeiro o reino de Deus. A cultura espírita desmaterializou a vida e a cultura espírita despersonificou Deus, despersonificou Satanás. E a cultura espírita, em última instância, vira um orientalismo, como os orientais lá. E agora aqui, quando eu falo orientais, eu estou pensando aqui, por exemplo, em budismo e outras linhas parecidas, em sua filosofia parecida com esse discurso budista, onde não há uma persona, onde Deus não é uma pessoa. E aí se vê apresentando o panteísmo, por exemplo, que Deus é tudo em todos os lugares, ou o brahmanismo no Oriente, na Índia. Então se despersonifica, ainda que Brahma é uma pessoa, não uma personalidade, mas todos vão para Brahma e todos saem de Brahma, por exemplo. Então se despersonifica. E Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus que tem os seus filhos inscritos no livro da vida do Cordeiro. Cada nome, cada pessoa é conhecida por ele. Se Deus tem as constelações sob suas mãos, se Deus, como ele fala lá no livro de Jó, chama as estrelas por nome, quanto mais seus filhos, seres humanos. Então, o céu não é algo despersonificado. O céu não é algo desmaterializado. O céu é algo real. É uma cidade, há um trono, há um santuário e desce a cidade santa de maneira real. A ressurreição de Cristo é exemplo. A ressurreição, quando ocorrer e ele voltar. E se ele ressuscitou em carne e osso e subiu ao céu em carne e osso e voltará da mesma maneira que o viram subir, a encarnação é um fato onde Tomé encostou nas mãos dele pós-ressurreição, onde Tomé encostou em seu lado e viu as feridas da cruz ali. A ressurreição foi algo real, porque o céu é real e a ressurreição é algo prometido e real, onde nós conviveremos, nós vamos conviver de maneira material. E aí, João, então, você consegue entender o porquê que João se demora na descrição e ele faz questão de descrever a muralha, faz questão de descrever a dimensão, faz a questão de colocar pedra por pedra, pedras preciosas, e aí ele coloca jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônio, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto, ametista. Logicamente que ele está usando muitas dessas pedras que andavam no peitoral do sumo sacerdote lá, quando foi descrito em Êxodo o peitoral do sumo sacerdote, mostrando as tribos de Israel. E aqui então é apresentada essas pedras do peitoral, mas algumas pedras não estavam lá e estão aqui. Então, além da figura do peitoral do sumo sacerdote, há também a questão desse mundo que é real. Lembre-se que, no contexto de João, ele estava vivendo em uma época onde se começou a penetrar a cultura gnóstica dentro da igreja cristã e ele vai atacar os gnósticos. E gnósticos são justamente esses que eu acabei de mencionar, da cultura greco-romana, onde eles espiritualizam o reino
desmaterializam o reino de Deus e começa a criar essa visão espírita que é destrutiva, e é satânico. Nós viveremos em um novo céu e uma nova terra, que será aqui. A cidade santa é uma cidade real que descerá. O povo de Deus será povo de Deus real, em uma cidade real, onde terão reis reais, governadores. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Então há uma constituição real de um mundo material que será um novo céu e uma nova terra onde habitará a plenitude da justiça, onde não haverá nada de mal, e a morte não existirá mais. A morte física, mental e espiritual, né? Porque a gente não divide isso. Morte é morte. Morte não faz parte do reino de Deus, nem da palavra dele, nem do plano dele, nem do reino dele. Morte é consequência do pecado e o primeiro pecador foi Satanás. Então, note esse ponto importante. Então, desse capítulo, o importante para você entender dele é a questão da materialização do reino. Você precisa mudar o seu pensamento e entender que o reino de Deus é um reino real, que o reino de Deus é um reino material, que o reino de Deus é um reino específico. Real, quando eu falo específico, na questão real, material, Deus é real, os anjos são reais. Os anjos sentaram e comeram com Abraão lá no passado. Os anjos trouxeram pão, água para Elias. Os anjos comem, sabe? E então é um reino real. Isso é uma mudança de paradigma necessário tão grande na nossa cabeça que é até difícil a gente imaginar isso. Você tem que repetir todos os dias. O reino de Deus é um reino real. O reino de Deus é um reino material, material de se tocar, de pegar. A lei de Deus foi entregue em tábuas de pedra para Moisés, escritas com o dedo de Deus. Deus se manifestou de maneira visível no Monte Sinai, onde todo o povo viu, todo o povo ouviu ali, mesmo em meio a fumaças, né, que Deus se escondeu atrás de fumaça, mas o povo ouviu. Moisés desceu com tábuas de pedras escritas com o dedo de Deus, os mandamentos de Deus, certo? Então é um reino real, tá? E esse é o ponto principal. A salvação pela graça não anula a aliança. E termino aqui fazendo um destaque. Um destaque sobre as portas. O verso 21 diz que as 12 portas são 12 pérolas. E cada uma destas portas de uma só pérola. E também na descrição das pedras preciosas aqui, que adornam, enfeitam a cidade, não aparece o diamante. O diamante era uma pedra comum, já usado no tempo de João e valorizada tanto quanto hoje, nos nossos dias. A explicação que nós encontramos do diamante não aparecer na descrição aqui da muralha é porque lá em Zacarias, no capítulo 7, no verso 12, é apresentado o diamante em paralelo a pessoas de dura cerviz. O que é isso? Pessoas cabeça dura, pessoas que não querem mudar o pensamento, pessoas teimosas. O diamante é sabido até os nossos dias, né? Que é uma das pedras mais duras que existem, é usado como material para escavação de poços de petróleo, material de pontas, de diamante para corte de vidros, de espelho, pisos. Então, o diamante realmente ele tem uma resistência, uma dureza
maior em comparação aos outros materiais. E veja que mesmo sem esse conhecimento científico, né, que eu acho que isso aí é assunto para outro momento, não quero desviar o foco aqui. Já na época de Zacarias se colocava o diamante como aquele objeto duro e atribuído a pessoas que são duras, que não querem mudança, não querem e não aceitam a salvação. Isso é um recado. Isso é um recado sutil que tem do texto bíblico de João, mostrando que para você entrar na cidade, fazer parte dessa cidade, você não pode ser uma pessoa inflexível. Você não pode ser uma pessoa que, olha, eu aprendi as tradições dos meus pais, a tradição cultural do meu país, da minha família, e mesmo então que a Bíblia confronte essas tradições, eu tomo a decisão de ser inflexível, duro, resistente à mudança. Você está perdido. Porque a base da nova aliança, que está lá em Jeremias e Ezequiel, é justamente, como eu disse no culto no domingo passado, aqui no Tucuruvi, a base da nova aliança é justamente tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, onde a lei de Deus esteja inscrita no coração. Então, uma vez que você se torna uma pessoa dura, insensível, inflexível, e você acha que você não deve mudar por conta de tradições familiares, culturais, você está perdido, porque a Bíblia é uma faca, a espada do Espírito que divide, junta medulas e ossos. A Bíblia é aquela que apresenta a verdade absoluta, que molda todo e qualquer ser humano. Então você não deve querer moldar a Bíblia, mas a Bíblia irá te moldar. Agora, se você adotar uma postura de inflexibilidade, de dureza como diamante, não fará parte, não fará parte. Então, esse é possivelmente o motivo de não aparecer o diamante. Termino aqui também dizendo a respeito, como eu já disse, sobre as pérolas. As portas são pérolas, né? E são pérolas, a porta é uma única pérola. Então, esse é uma figura de linguagem bonita, porque a pérola, ela é justamente, e até coaduna no discurso, né? Junta-se ao discurso do diamante. Porque se o diamante é inflexível na sua mudança, a pérola é justamente fruto de mudança. Porque a pérola, surge do sofrimento da ostra, onde grãos de areia que invadem a mucosa da ostra faz com que a ostra produza o nácar, uma substância que envolve esse grão de areia, esse cisco de areia, que machuca sua mucosa, e aí o nácar envolvendo o grão de areia, daí surge a pérola. Então a pérola, nesse sentido, é fruto, consequência do sofrimento, de vencer o sofrimento. E é interessante que João coloca a portas da cidade como pérolas, não que só coloca, né, porque ele está vendo, né? Quem colocou as portas como pérola foi Deus, né? João está descrevendo a cidade que ele está vendo. Então, é interessante Deus ter colocado portas de pérola, uma única pérola, mostrando a necessidade da mudança. Então, quando a gente lê esse texto das muralhas, Zacarias, capítulo 7 verso 14, tá? O Altamiro perguntou onde que fala do diamante. Zacarias, capítulo 7 verso 12, desculpa, não 14. Zacarias 7 verso 12 fala do diamante como ideia de pessoa inflexível, cabeça dura, tá?
E a pérola é o oposto. A pérola é aquela do grão, do sofrimento, que surge a pérola. Então, as provações e sofrimentos, os quais passamos ao longo da nossa jornada, da nossa vida, são instrumentos de mudança muitas vezes, né? Quantos aqui que me ouvem, e até eu mesmo posso me colocar nesse grupo, quantos aqui que me ouvem, e eu me incluo nesse grupo, que buscaram o Senhor por conta do sofrimento, por conta das tribulações que se apresentaram na vida, dos conflitos que se apresentaram na vida, e esses conflitos, essas tribulações, essas tempestades que se abateram na vida foram, no final das contas, justamente aquilo que nos aproximou de Deus, aquilo que nos moldou, que transformou o nosso caráter, que nos preparou para sermos pessoas melhores. Quantos de nós não passaram por tribulações e dificuldades que nos preparam para acolhermos, motivarmos, animarmos pessoas que também estão passando por dificuldades e tribulações? Então é isso, a Cidade Santa tem a pérola como porta. Não é fácil, a jornada é uma luta. Não foi fácil para ele. Ele nos avisou: no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, persistam, não desistam, saibam, saibam que está próximo esse reino. Parece que o mal está vencendo, né? O mundo já sobre o maligno. Nós olhamos para todos os lados, lemos notícias, ouvimos notícias, vemos pessoas e parece que injustiças se levantam, injustos dominam e parece que não há saída, né? Mas saibam que há saída e que esses reinos aqui, que hoje causam tanta destruição e sofrimento, tanta injustiça, maldade, tanta corrupção, tanta frieza, tanta abominação, que principalmente esses governantes fazem, levando a grande esmagadora maioria da população a sofrer, todos eles terão o seu pagamento. Todos eles serão responsabilizados. Nada passará, nada passará. Deus, ele tem os olhos sobre tudo o que está acontecendo. Deus tem os olhos sobre cada lágrima que rola, sobre cada injustiça, cada gemido, cada clamor. Os olhos dele estão sobre toda parte. O que as pessoas fazem no oculto, no escondido, ele está vendo. Está sendo relatado. E tudo virá à tona. As obras dele nada são escondidas, nada. As obras do mal são. Ahn, Veja que na Cidade Santa tudo é iluminado. Não precisa de portas, nem de muros, nem de ferrolhos, nem de trancas, porque o mal não existirá. Todo mal será aniquilado. Não haverá ameaças, não haverá rebeliões, não haverá maldade, guerras, tudo isso vai acabar. E todas essas pessoas que praticam essas maldades e abominações e sofrimento que espalham ao redor do mundo, eles não entrarão. Eles não irão para lá, não estarão lá.
Então, não desista, permaneça firme, confie em Deus, porque logo, logo o reino dele se consumará na sua plenitude, todo o mal será aniquilado, inclusive a morte. E todos esses que fazem parte da abominação da terra, eles vão para o lago de fogo e enxofre e serão aniquilados, todos eles. Eles pensam que eles têm algum poder, eles pensam que conseguem fazer alguma coisa, mas eles não conseguem. Eles conseguem por um pequeno pedaço de tempo, mas é muito pouco comparado à eternidade. É muito pouco comparado ao eterno. Então, ainda que esses sofrimentos sejam perpetuados, perpetrados por essa casta de demônios, que são esses governantes aqui, inclusive do nosso país, principalmente, eles estão com os dias contados e Deus é o nosso vingador. Novo céu e nova terra será plena de luz, de paz, de justiça, de sabedoria, e tudo que for das trevas será aniquilado. Então não desista, permaneça fiel a Jesus Cristo até o fim. Não tenha por preciosa a sua vida, e se necessário for entregar a vida, essa vida aqui, em testemunho a Jesus Cristo, que seja, porque não será nada diferente do que já ocorreu na história e que ocorre também em nossos dias em algumas regiões aí, do mundo. Então permaneça firme, não desista e creia no novo céu e nova terra, porque é real. Deus é real e Ele está chegando. Que Deus abençoe e guarde vocês, viu?